mais recente filme dos visionários que nos deram Infinity War e o Endgame, Electric State já chegou à Netflix e... o Secret Wars vai ser mau, não vai? Ok, vamos ser justos. Os Russo Brothers deram-nos 4 dos melhores filmes do MCU. Depois disso, os filmes que fizeram não correram assim tão bem, mas pode ser que o voltar a brincarem na caixa de areia da Marvel as coisas melhorem, mas este filme não nos deixa com grandes expectativas. E tenho de avisar que este vídeo vai ter spoilers, por isso se quiserem ver o filme primeiro e serem surpreendidos com nada, a não ser a qualidade dos efeitos especiais, vejam, criem as vossas opiniões, voltem e juntem-se à conversa. E por falar em spoilers, o início do filme diz-nos logo tudo, mas quando eu digo tudo é mesmo tudo o que vai acontecer. O que vai acontecer. E chega, acontece, acaba e nós não vemos nada disso a acontecer. A não ser através de um documentário. E eu acho que se este filme decorresse durante a guerra teria sido muito mais interessante, mas nunca vamos saber. Quantum physics says that particles can stay linked way after they come into contact, and if everything exists in a state of electricity, then it's possible our consciousness could transcend physical boundaries. O que é que será que vai acontecer? Ele tem o robô do póster na t-shirt. Dá logo para juntar os 2 pontos e perceber o resultado. Atenção, eu adoro setups. Eu adoro quando os filmes nos dão pequenos indícios de algo que poderá vir a acontecer. Mas aqui, isso é tão óbvio que não é um pequeno indício. É um cartaz gigante a dizer isto vai acontecer. E isso não tem piada porque depois não há o fator surpresa. E ainda há pouco tempo eu usei o Civil War como um exemplo de setups bem feitos. Um filme feito pelos mesmos realizadores e os mesmos argumentistas. Por isso, porque é que neste nos deram a informação de uma forma tão óbvia e sem lógica nenhuma? É que é tudo muito forçado, principalmente a questão do cérebro. Porquê é que ele tem medo que lhe roubem o cérebro? Porque o fizeram ao Einstein? Ok, mas então para que fazer o teste e passar? É que todo este tema parece demasiado forçado para a conversa que ele está a ter com a sua irmã. E essa é outra. A personagem da Millie Bobby Brown é irritante até dizer chega. You could change the world. Ouve, se queres mudar o mundo, deixa o teu irmão em paz e vai fazê-lo tu. Depois os pais e o irmão morrem e ela torna-se numa adolescente revoltada. É justo, custa. Mas depois como é que ela está sempre a dizer ao irmão que ele é incrível e que vai mudar o mundo, que vai fazer isto e aquilo? E ela? Ela não vai fazer nada da vida? Ela não tem aspirações, sonhos, nada que queira alcançar? E se calhar teria sido algo interessante a explorar no filme, mas explorar a parte humana das personagens. Para quê, não é verdade? A verdade é que o foco parece ter estado mais nos robôs porque esses sim estão incríveis. Os efeitos especiais deste filme são inacreditáveis. O design dos robôs está fantástico, são todos únicos e cheios de detalhe. Contudo, a expressão deles é praticamente zero. Mesmo os robôs que toda a gente usa, que têm um retângulozinho com a cara delas lá, são estranhos porque as coisas acontecem-lhes, mas não há reação porque os humanos não estão a sentir nada daquilo. E isso fica estranho. E eu sei que faz sentido para este mundo, mas para mim, como público, isso tira o impacto das coisas. Mesmo os robôs não têm grande expressividade. Eles fazem-me lembrar um bocado os animais do live action do Rei Leão. Dão-nos um bocadinho mínimo de expressividade, mas não o suficiente para nos ligarmos a eles e sentirmos que algo impactante aconteceu. O único robô que ainda se safa neste aspecto é o amigo do Chris Pratt, porque os outros robôs são muito sem graça. Sorry, I have a condition where I can only live in reality. Porquê? Porquê é que preferes viver no mundo real? Eu percebo porquê, mas mesmo assim gostava que me dissesses. Até porque no final do filme, quando tu tiveres mesmo que pôr se eu souber qual é que é o teu problema com isso, esse momento vai ter muito mais impacto. O quê? Não tens? Ok. Atenção, eu sei que isto é tudo aquela coisa de que é melhor viver no mundo real, mas teria muito mais significado se ela tivesse um motivo mais pessoal. Sei lá, se calhar tem ataques de pânico, ou acontece alguma coisa de estranho quando ela tenta pôr ou qualquer coisa. É como se ela se recusasse a beber refrigerantes porque lhe fazem mal à saúde, mas depois no final ela tinha que beber para salvar o mundo. Heróico, não é? Agora, tudo tem de ter um significado ou ser relevante? Não. Mas num filme que não tem nenhuma dessas coisas, este é um bom exemplo de algo na narrativa que poderia ter tido isso. Entretanto, ela volta para casa e tem um encontro lá até com o robô do Cosmo, que, oh meu Deus, é o irmão dela. O mesmo irmão que, por acaso, tinha uma t-shirt com ele. E, mais uma vez, tinham aqui uma oportunidade de dar algo mais ao filme e criar um conflito em que a Michelle não acreditava que o robô era o seu irmão. Mas, para quê? Que piada que tem os filmes com conflito. Os Avengers deviam ter dado as Infinity Stones ao Thanos, até porque o MCU já fez questão de nos mostrar várias vezes que ele tinha razão, e de certeza que o Infinity War teria sido um filme muito melhor. E o resto do filme é assim. As personagens encontram-se, há aquele momento tipo, quem és tu? Preciso disto. Ok, eu ajudo-te. Isso não vos parece bastante chato?
E o robô não consegue falar, por isso põe-se a jeito para a Michelle o arranjar, apesar de nunca ter sido estabelecido que ela percebe de máquinas. E eu percebo, é algo que acontece agora e ela nunca mais volta a usar essas skills. Mas se calhar o Cosmo não conseguir falar seria uma boa forma dela ficar em conflito sobre se o vai ajudar ou não, porque ela não tinha forma de saber quem ele é. Não sei, estou só a tirar ideias. Quem a Michelle encontra é o Chris Pratt, que faz o melhor que pode com piadas como esta. Well, if you think for 1 second that Herm's gonna put you two and me in that van and carry us on his shoulder, you're out of your mind. Haha, ele disse que o robô não ia fazer algo que acabou por fazer. Clássico. Ele vem com uma conversa sobre as pessoas acabarem sempre por desiludir-se umas às outras, o que também não tem relevância nenhuma para o filme. Nem se percebe porque é que a personagem tem esta visão do mundo. Mas pronto, acho que precisavam de meter ali qualquer coisa para haver uma conversa entre as duas personagens. Entretanto, o Stanley Tucci, cuja personagem é responsável pelos capacetes que a Michelle não gosta, está frustrado porque o seu programa de realidade virtual não está a funcionar tão bem desde que o Christopher, o irmão da Michelle, fugiu. Será que não está? As crianças continuam a usá-lo na escola. As pessoas também parecem continuar mais interessadas nela do que na vida real. Por isso, qual é o problema? Sim, ele não consegue desfrutar de uma refeição virtual com a sua mãe virtual. Mas ninguém me parece estar a queixar-se a não ser ele. Por isso sim, há um problema, mas também não é assim nada muito grave. Até porque depois ele tem uma reunião virtual com o Giancarlo Esposito e o programa funciona na perfeição. E esse é outro. Vai atrás da Michelle e dos amigos, cai um monte de rochas em cima do robô dele e ele desiste. Pronto, o robô ficou avariado. Já não havia mais nada que ele pudesse fazer, certo? Errado. Ele, depois da sua reunião com o Tucci, volta a pôr o capacete e volta à sua perseguição. Então, porquê que ele não continuou atrás deles? Será que ele precisava mesmo de ficar assim especado a olhar pela janela? Ou se calhar precisava de arranjar um novo plano de ação para ir atrás de uma miúda, um homem que nunca cresceu e 2 robôs? E este foi o homem que acabou com a rebelião dos robôs? Ok, eu vou fingir que acredito. A Michelle e o... como é que se chama? Kitz encontram um centro comercial habitado por robôs onde eles podem ser o que quiserem e não têm de se limitar a fazer aquilo para o qual os humanos os construíram. Por exemplo, este robô claramente foi construído para ser um cabeleireiro, mas o que ele quer mesmo é ser... Touch my hair and I'll kill you. A sério? E acham que isto é um exemplo isolado? Nah. O que é que vocês acham que o robô do correio faz num sítio onde ele podia fazer tudo aquilo que quisesse? Entrega ao correio. E depois temos o Mr. Peanut, que noutra vida foi o líder da revolução dos robôs e que é um ótimo exemplo da falta de expressividade que os robôs têm. I know, it's nuts. No offense. Que piada. Michelle, por favor, nunca tentes uma carreira em stand-up. Ela começa a lembrar-se de uma conversa com o seu irmão mais novo, que estava na universidade e que queria voltar para casa porque não estava a gostar, mas ela não o deixa porque ele é super inteligente e tem de salvar o mundo, enquanto ela anda a ir a festas com as amigas. Então quer dizer, o teu irmão, que parece estar miserável, tem de continuar na universidade que ele detesta porque é super inteligente, enquanto tu vais sair, divertir-te, fazer o que te apetece. Esta miúda meio hipócrita e egoísta. 2 coisas ótimas para a protagonista de um filme ter e nos fazer gostar dela. Sim, há muitos protagonistas que não são perfeitos, mas eles aprendem com os seus erros. Ou tornam-se melhores pessoas. Há algum tipo de crescimento. E a Michelle não tem nada disso neste filme. Nem qualidades que depois equilibrem os seus defeitos. A única qualidade que ela tem é gostar do seu irmão e mesmo assim ela é egoísta em relação a ele, por isso... Ao menos ela está decidida a salvar o seu irmão e por isso ela vai ter com o médico que o raptou. O Esposito segue-os. Há uma batalha em que mais um problema fica bastante claro. Não há nada em risco. As personagens... mas não. O Mr. Peanut perde a cabeça, parece que foi desativado, mas afinal, não. O médico continua a existir como um robô. Na batalha final, o amigo do Kitz afinal ainda tinha uma versão mais pequena dentro da sua versão normal, da qual o Kitz não fazia ideia. Até o Christopher parece que foi desligado, mas no final, pumbas, lá está ele outra vez. Ou seja, as personagens... não significa nada. Ninguém é terminado permanentemente, por isso nós não precisamos nos preocupar com nada. Só temos que carregar no play e esperar que o filme acabe. É isso. E eu gosto de deitar uma lagriminha, dar uns saltos, ser surpreendido, qualquer coisa, porque ficar só à espera que o filme acabe é uma seca. E por falar em acabar, eu adoro como este filme tenta acabar conectando as partículas, fazendo parecer que este filme é sobre o facto de nós estarmos desconectados uns dos outros e preferirmos viver numa realidade virtual em vez de num mundo real. E sim, é verdade que isso aparece no filme, mas nunca é o tema dele. O filme é sobre uma miúda que quer salvar o irmão.
Ponto. As pessoas estarem desconectadas umas das outras nunca é um problema que ela enfrente. Ou as outras personagens relevantes enfrentem, por isso o filme não é sobre isso. Mas parece que os argumentistas chegaram ao fim e pensaram: espera aí, o filme é sobre o quê? Epá, não sei. Já sei, vamos pôr a Michelle no final a dar um discurso sobre as pessoas estarem desconectadas e fica resolvido. Excelsior! Não, malta. O filme não tem mensagem nenhuma. Quanto muito é sobre como nós não devíamos abusar das máquinas ou uns dos outros, e mesmo assim eu estou a tentar exprimir o filme ao máximo. Para mim, há um diálogo que resume muito bem o filme. That was unexpected. I saw it coming. Do princípio ao fim que não nos mostra nada de novo. Não há nada neste filme que eu nunca tenha visto noutro filme com robôs. E isso fez com que este fosse uma grande seca. A certa altura eu já só queria ver se as minhas previsões estavam corretas e estavam, excepto o jetpack. Eu pensava que iam pôr a Michelle num jetpack, mas isso não aconteceu. Também tenho o direito a falhar. E enquanto eu estava a ver o filme eu só pensava no que isto significava para o Secret Wars, mas ao mesmo tempo eu não me preocupei muito porque pensei que se calhar os argumentistas não seriam os mesmos. Mas são. No entanto, como eu já disse, são formas diferentes de trabalhar. Os Russo funcionam bem é com a Marvel e por isso isto não tem que significar nada. E eu gostava de saber até que ponto é que a Netflix teve um dedo na produção deste filme, só porque os Russo fizeram coisas que eu não esperava que alguém como eles fizesse. Mas isto sou eu. O que é que vocês acharam deste filme? Deixou-vos preocupados para o Secret Wars? Foi demasiado previsível? Qual é que foi o nível da seca que apanharam de 0 a 10? Sendo 0 seca nenhuma e 10 uma seca total. Deixem os vossos comentários em baixo. Se gostaram deste vídeo, deem um like, subscrevam o canal e toquem a campainha para serem avisados quando sair um vídeo novo. Por agora é tudo, até à próxima. Mas pode ser que ao voltarem a brincar na areia... Ai, na areia. Mas não há reação porque os humanos não estão assim... Quanto muito é sobre o facto de nós não... Ai...